Olha, todo mundo antigamente sabia esse versículo de cor. Depois que abriu, né? Aí até eu. Leia completo o versículo. Chegaram a Deus. E chegamos a Deus aí que chegará a vós. Alimentai as mãos pecadoras. Alimentai? Sua Bíblia está alimentai? Alimentai, desculpa. Tá bom. Muda completamente o sentido. Pode gozar à vontade. Não. Purificai as vossas mãos pecadoras, vós de ânimo dobre. Purificai ou limpai as vossas mãos pecadoras, vós de ânimo dobre. Eu vou começar de trás para frente. Hein? A gente vai dar uma passagem sobre o texto que diz: purificai ou limpai as mãos pecadoras, vós de ânimos dobre. Esse sentido é um sentido mais de santificação, tá? De algo que acontece no nosso íntimo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a profundidade do texto que Jesus ensina para nós, Tiago está dizendo: limpai as mãos pecadoras. Limpai, mãos é o que pega, porque há algo que nós trazemos para dentro de nós e que Jesus classificou como pecado. Então nós temos que ter um cuidado com esta parte interna nossa. Muitas vezes nós olhamos a parte exterior, temos uma aparência de santo, uma aparência de bonzinho, mas por dentro nós não somos. Jesus diz: quem olha para o irmão com ódio no coração então ele é pecador. O assassino não tem parte. Quem olha para uma mulher com desejo impuro no coração é um adúltero. Adúltero não entra no reino dos céus. Então essas coisas que muitas vezes são acumulativas na nossa vida, nós precisamos tirar, porque isso gera inconstância. Inconstância é aquele que está na igreja, mas o coração lá fora. Ânimo mudou. Se engana a si mesmo. Tiago fala disso no primeiro capítulo. Então muitas pessoas se acham enganadas dentro da igreja, porque ele não tira estas coisas do coração e continua na igreja. Engana-se a si mesmo. A Bíblia, Tiago no capítulo 1, versículo 21, ele diz que existe um vestígio. Eu sempre estou falando aqui, quando a mulher lava o copo mal lavado, você coloca assim e você vê a boca. Por que você falou mulher lava o copo? Alguém lava o copo, né? Você quer dizer? Não, mas quem gosta mais de lavar copo é mulher, né? Depois morre, a gente vai falar assistindo aí. Ela lava, sabe por que ela lava? Porque todos eles não se põem dentro da pia. Se a gente não lavar, vai tudo pela cabeça. Veja, no capítulo 1, verso 21, leia aí, tem uma versão que eu acho que vocês não têm. Ele fala assim, como que diz aí? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão A palavra. mais implantada, a qual é poderosa para Tem uma versão que fala
o vestígio do mal. do mal. Pelo que despojaram de toda sorte de imundícias e de todo vestígio do mal. Todo vestígio. Vestígio é aquela sujeirinha que muitas vezes você passa batido. Você está entendendo? Você chega lá, você pega um garfo, você passou o dedo no escuro, você, opa, deixaram alguma coisa aqui. É vestígio. E a Bíblia está dizendo que eu preciso tirar esse vestígio do coração. E ele está dizendo que a palavra implantada em nós é poderosa para tirar esse vestígio que muitas vezes é invisível. Só se você levar a claridade. Só se você levar para a luz. Só se você levar para Jesus. Você está entendendo? Quem lava, quem lava vasilha, louça, cristais, sabe disso. Então ele está dizendo que o coração nosso tem vestígio. Por isso que Tiago diz: limpai as mãos, pecadores. Eu não posso carregar essas coisas. Irmão, tem lugar aqui, eu vou mais para trás, hein? Então eu tenho que limpar todo tipo de vestígio, para não ser inconstante, ânimo dobre, ora bom, amanhã está todo azedo. Ora, é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Vai lá e vem cá. Irmãos, nós fomos comprados para o Senhor. Nós fomos chamados para ser sacerdote. Nós fomos chamados para pertencer a um reino de sacerdote. O sacerdote, ele entrava no santo e no santo dos santos, o sumo sacerdote. Capítulo 10, se não me engano, de Hebreus, versículo 19, ele mostra isso. Esse deveria ser o nosso desejo. Para entrar lá, você tem que limpar as mãos pecadoras. Não pode existir nada. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Mediante o sangue de Jesus. Tá? Então Deus nos chama para entrar lá. Dessa pincelada. Agora nós vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Toda a nossa chegada a Deus, Ele que nos faculta essa possibilidade. A atração é dele. Deus é antes de nós. Quando nós buscamos o Senhor, porque Ele já exerceu a sua atração. Leia João, Evangelho de João 6:44. Esse é cuidado com esse texto. Esse texto é o que predomina nos calvinistas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Jesus, só que nós podemos rejeitar. O desejo de Deus é que todos se salvem. Então Ele exerce uma atração, e eu tenho que corresponder reciprocamente. Se Deus me atraiu, eu atendo. Essas pessoas que caminham aí, que nós sabemos que estão indo para o inferno, Deus também exerce. E aí nós vamos falar de um perigo que está acontecendo nos nossos dias. Porque nós estamos no campo de batalha. E nós temos um adversário que sabe disso. O adversário, ele promove tanta coisa à nossa volta que nós não temos tempo nem de pensar em Deus, nem de buscar o Senhor, nem desejo, irmãos,
de estar na casa do Senhor. Aquilo que está no capítulo 24 de Mateus, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. Nós estamos vivendo este momento. Há uma investida maciça de Satanás contra a igreja. E nós temos visto isso acontecer. Onde as pessoas privilegiam outras coisas, qualquer tipo de evento mundano, você está lá. Aqui, irmãos, nós estamos aqui a servindo o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que nos amou. E nós não temos desejo de estar na casa de Deus. Fala assim: vai passar um filme bonito, vê se o pessoal não planta lá na porta com antecedência. Com pipoca e refrigerante. Hein? Com pipoca e refrigerante. Então é muito pouca a salvação. Se pipoca e refrigerante te atrai, o valor da salvação é muito pouco. Tá? Você não sabe a preciosidade que é a salvação. Você tem a garantia, irmãos, de uma pátria celeste que nós cantamos aqui. Nós vamos morar lá. Glória, glória a Deus. Ô pastor, uma pergunta sobre esse versículo que o senhor citou. Você não explicar a iniquidade, o amor, a minha versão está assim: o amor se esfriará de quase todos. Isso está se referindo à igreja diretamente, ou ao momento que estamos eu vou falar uma coisa que eu estou perguntando que muitos justificam que muitos irmãos ficam em casa, frio, ficam na televisão. Eu vou só dizer uma coisa para você. O amor se virou. Vou dizer uma coisa para você, que aí você nunca mais vai esquecer isso. Bíblia foi feita para a igreja, não para o mundo. O mundo jaz no maligno. Tá? Quando Jesus se refere à igreja, é o povo que ele veio buscar. Veio implantar o reino e chamar um povo. Este povo que foi comprado pelo sangue dele, Pedro diz lá no capítulo 1, versículo 18. Tá? 1 Pedro. Foste comprado por um bom preço. Não foi com ouro nem com prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Não é isso que está aí no versículo 18? Então a minha mente está boa ainda. Eu posso fazer também um comentário a respeito desse versículo? Pode. Eu acredito que jamais se pode falar de amor em relação a alguém do mundo que não tem o amor. O amor vem de Deus, e nós é que temos ele. A Bíblia, no Romanos 5,5, fala que o amor de Deus é derramado a nós pelo seu Espírito. No capítulo 8 de Romanos, versículo 9, diz o seguinte: quem tem o Espírito de Deus, esse é dele. Quem não tem, não é dele. Se não tem Espírito de Deus, o Espírito não pode derramar o amor. Só quem tem o Espírito. A conexão nossa é através do Espírito, porque Deus é Espírito. Por isso que você tem que desenvolver a sua vida espiritual, porque Deus é Espírito. Aí eu entraria na oração em línguas e ia mexer com a cabeça de vocês, para vocês entenderem a profundidade das coisas. Deus é um ser, é uma pessoa espiritual. A conexão mais profunda que você tem é através do seu espírito com dele, porque você entra na mesma onda. Quem lembra das ondas do rádio? Lembra do telégrafo? Tá? Você tinha que andar na onda, senão você não pegava. Mas esse que você citou fala: se é que de fato o Espírito de Deus habita em nós. Habita em vós. Tá? Tem que habitar. Mas quando nós temos comunhão com Deus, nós aceitamos Jesus, a hora que você aceita, o Espírito vem habitar em você. Você é vivificado, muito embora você não esteja lá na frente. Você pode estar com os pezinhos só na beira da água, mas você tem o Espírito. Agora Deus te convida para você mergulhar, mas muitas vezes nós queremos só ficar na beirada. É mais ou menos isso que nós queremos falar hoje. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós.
Veja, irmãos, quem sabe, Salmo 42, versículo 1 e 2. Ninguém sabe? Assim como a corça. Vai para o 2. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Irmãos, se você olhar a história do Velho Testamento, tem hora que eu fico pensando o seguinte: onde homens como Abraão, Moisés, Davi e outros, eles tinham fome de Deus. Abraão, tradicionalmente, aonde ele chegava, ele construía um altar de adoração ao Senhor. A relação de Moisés com Deus, veja no capítulo 33 de Êxodo, se não me engano, versículo 12, quando ele aproxima de Deus, acho que é 33 ou 32? Hein? Acho que é 33. Quando ele fala que ele não vai sem Deus? É. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Um que fala, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Respondeu, a minha presença irá contigo. Não? É o 15. Então, veja, se não me engano, lá no 18, ele tem uma ousadia. Tal era a relação dele com Deus. Senhor, mostra-me a tua glória. No capítulo 19, se não me engano, no versículo 22 lá, começa, Deus chama o povo a uma santidade, que ele vai descer sobre o monte. E quando Deus desce na fumaça e fala, o povo fica aterrorizado. E Moisés entra na fumaça. Ele entra na presença de Deus. E ele fica 40 dias diante de Deus. O povo, habitualmente, ele construiu uma tenda fora do arraial. E quando Moisés passava, o povo saía todos da tenda e ficava olhando para Moisés. Moisés ia na tenda dele, o Josué ficava na porta e a glória de Deus descia e ele falava, o estrondo, todo o povo via, face a face. Tal era a intimidade e o desejo dele de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que a aproximação de Moisés com Deus fez com que ele resplandecesse o seu rosto. Paulo faz um retrato disto, irmãos. É aí que eu quero enfatizar. No capítulo 3, versículo 7 de 2 Coríntios, ele diz que era uma glória, o ministério da condenação foi glorioso, que Moisés põe um véu na sua face para cobrir uma glória desvanecente, e ele disse, muito mais agora. Então leia aí, 3 e 7, 2 Coríntios 3 e 7. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora leia o 18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, eu não preciso mais de véu. Sobe, continua. Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem. Nós estamos diante de um ministério extremamente glorioso. Se foi glorioso para o Velho Testamento, para hoje nós temos uma glória maior, porque nós temos a revelação de Jesus. Só que nós perdemos a fome pela presença de Deus. Todas as coisas são mais importantes pela nossa vida.
Se chama para orar, ninguém vem. Chama para consagrar, ninguém vem. Se chama para ensinar, ninguém vem. Irmãos, é ou não é uma geladeira que está imperando porque Jesus está às portas e a igreja está dormindo? Nós temos um ministério extremamente mais glorioso. Nós temos o ministério do Espírito. Paulo diz: eu não preciso de véu. Eu posso entrar, como ela leu em Hebreus, eu posso entrar no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia. O caminho foi aberto pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas nós não chegamos ao Senhor. Ele só vai chegar a nós o dia que você chegar a Ele. O dia que você tiver fome pela presença dEle. Nós somos distantes de Deus. Um Deus que quer relacionamento. Em todo tempo de história, nós vemos Deus atrás do homem, querendo conviver com o homem. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, no capítulo 25 de Êxodo, versículo 8, ele diz: faça para mim uma tenda e coloque no meio de vocês, que eu quero. Ele diz: eu quero morar com vocês. Quando o povo sai da tenda e chega na cidade, aí Deus falou: o povo morava em tenda, ele construiu uma tenda. O povo já morava em casa, construiu um palácio para mim. Mas Deus quer, não é isso que está no 25:8? Tá? Aí ele manda Salomão construir o templo. Falou: para que aqui eu coloque o meu nome para todo sempre. 25:8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus é morar conosco. E hoje Ele mora através do seu Santo Espírito. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas vezes nós não percebemos essa promessa de Deus. Tá? Tem gente: estou sozinho. Sozinho por quê? Se Jesus falou que estava com a gente. Você não vê gente reclamando que vive só? Ninguém olha para mim. São pessoas que não. Rapaz, ter Deus é ter multidão. Se você tiver Deus, você vai para qualquer lugar que Deus vai te confortar. Por que as pessoas andam à cata e hoje não buscam o Senhor? Lá em Eclesiastes eu fico analisando isso. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, o homem sente este vazio. Ele não preenche com Deus. Por isso que os homens vão para as baladas, drogas, sexo, bebida, para preencher. Se não me engano é 3:11 de Eclesiastes. Por isso que os homens vão preencher. E você sabe o que está acontecendo com os crentes? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Tem a outra versão que fala: sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Pôs a eternidade no coração do homem. Só um eterno que preenche esse vazio. Ninguém mais. E aí Satanás cria artifícios que as pessoas correm atrás. Tá? Fiquem quietos. Medite na palavra. Fica sozinho com Deus, que Deus vai te encher. Paulo diz que Ele é a nossa suficiência. Tudo, se não me engano, é 2 Coríntios. Agora esse eu não me lembro não. Só quem tem a coisa para procurar. 4 ou 5. Que Jesus é a nossa suficiência. Tudo que o homem precisa, Jesus tem. Preenche o coração, porque Ele colocou esse lugar, é dele. Então só Ele que preenche isso. E aí você sai com lazer, tá? A indústria que está crescendo, você sai de um lazer, vai para outro, tá? Nas baladas, crente sai, vamos para. Fica em casa, medita na palavra, estuda a Bíblia. Ninguém para estudar a palavra de Deus. Não tem fome do Senhor.
Salmo 63, Salmo de Davi. Davi era um homem que no Salmo expressava fome pela presença de Deus. Salmo 63, ele foge da presença de Absalão pelo deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Agora leia o versículo 8. A minha alma te segue de perto. De perto. A tua destra me sustenta. A minha alma te segue de perto. Ele está perto do Senhor. Ele não está longe. E ele estava no deserto fugindo do filho. Ele não estava preocupado se ele ia morrer ou não. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, chegar ao Senhor. Na presença de Deus há rios, há delícias perpétuas. Na presença de Deus há completude, irmãos. Você se realiza na presença de Deus, porque Deus é um ser, uma pessoa completa. E Deus é um ser pessoal. Nós sabemos disso. Nós entendemos as pessoas porque nós somos pessoas, mas nós muitas vezes não entendemos Deus como pessoa. Ontem eu estava falando com o Gladys. A gente tem que olhar para Deus como pessoa. Se você tem um filho e você pede para ele não fazer o que para te obedecer e ele te desobedece, você fica ou não fica sentido? Fica ou não fica magoado? E Deus? Se eu sinto que sou, como se diz, bruto, e Deus que é uma pessoa extremamente sensível. Quando eu olho o livro de Jeremias, a gente olha para o Jeremias e fala o profeta chorão, e para mim não é Jeremias o chorão, para mim o chorão é o Senhor. Ele chora pela ingratidão do povo dele. Lá no capítulo 2 ele diz: olha, o que eu te fiz? Quantas vezes eu te peguei no colo? Quantas vezes eu ganhei as suas guerras para você agora virar as costas para mim? Então o choro de Jeremias é o choro de Deus. E nós acontece conosco a mesma coisa. Quando Deus quer conversar com a gente, nós damos linha. Nós chegamos diante de Deus como o filho pidão, só para pedir: Senhor, me socorre dessa vez. Mas você não vai para curtir essa pessoa. Quando nós temos uma relação de amizade, eu não vou à presença do meu amigo para pedir as coisas, eu vou para conversar, relacionar. Com Deus é a mesma maneira. Eu tenho que me chegar a Ele, porque Ele tem prazer de chegar a mim. Vocês lembram da história do filho pródigo? Ele demandou, pintou o que quis, mas um dia, lá no versículo 17 do capítulo 15, caindo em si, ele disse, e ali muda a história: aqui eu estou passando fome, mas os empregados do meu pai têm comida, eu vou para lá, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E a Bíblia diz: a hora que ele se põe a caminho, o pai está aguardando de braço aberto. Chegue a Deus, que Ele vai chegar a você. E a hora que ele vê o filho, ele esquece tudo, faz uma festa, recompõe o filho com vestes e com presente, calça, sandália. Diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus quer te encontrar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, nós estamos vivendo num evangelho superficial.
Recebi agora um vídeo de um pastor dizendo que nesta semana 3 pastores suicidaram. Ele colocou até o vídeo, eu estava saindo, eu só comecei, um pastor lá, 3. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem profundidade em Deus. Deus é suficiente para nós. É a nossa suficiência. Deus é a nossa riqueza. Paulo diz: Ele se fez pobre para enriquecer-nos. Está lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 8. Ele se fez pobre. Paulo tinha um desejo tão profundo por Deus, que em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, se vocês olharem até do versículo 6 ao 10, mas leiam o 10, ele fala assim: para o conhecer. Hein? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Na sua morte. Paulo conhecia. Se você olhar um pouco acima, lá no versículo 7, ele começa a explicar: eu tinha razão de me gloriar, porque eu sou judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, e ele começa a descrever. Segundo a lei fui fariseu, com fariseu fui extremamente zeloso, mas tudo isto é lixo diante da gloriosa presença de Deus, para a sublimidade do conhecimento de Deus. Quem não aprofunda, irmãos, conhecer o Senhor, vai andar rasteiro. Deus quer te encher de sabedoria e graça. Deus quer te encher de conhecimento. Deus quer te encher de alegria. Salmo 16, verso 11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Leia aí que ele tem um complemento. E fartura é uma coisa assim. 16 e 11. Para que a abundância de alegria também, ele complementa uma coisa muito boa. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita a delícias perpétuas. Na mão do Senhor a abundância de alegria e a delícias perpétuas. E a tua mão direita não seria Jesus? É nele. E aí, irmãos, nós ficamos comendo coisas cisterna, como diz Jeremias. Devia de procurar águas profundas, cristalinas. Nós ficamos no WhatsApp, de horas e horas, sem pegar a palavra de Deus. Se você pegar aquele negócio, você vai passar 3 horas, você não viu nem passar. Fala, opa, já é tantas horas. É ou não é? Se pegar a Bíblia, dá sono. Aí que é a bênção de Deus. E pastor, eu estava vendo a pergunta desse pastor, hoje eu estava conversando em casa, as pessoas, nós, estávamos num tempo, todo mundo tão triste, deprimido, e eu considero assim, os crentes falam do católico que é idólatra, nós acabamos sendo idólatras também, porque procuramos pessoa para resolver o nosso problema. Isso aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui com a gente. Só porque não vemos, Né? achamos que não vai resolver. Eu estava falando sobre isso. É isso que o neopentecostalismo está explorando. Deixa o Espírito Santo lá, sai correndo. Porque coloca coisas para você visualizar. Aí o cara, opa, a presença de Deus. A Bíblia diz: fé é você trazer o invisível a visível. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não vê. Quando você visualizar, é misticismo. A gente nega aquilo que o Espírito Santo tem pra gente e corre atrás. Deus é um ser ou não é? Você sente Deus ou não sente? Mas você não vê. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Viver nessa dimensão. Quando você exercita 11:6 de Hebreus, fala: sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos chegar diante de Deus para ele se aproximar de nós. Relacionamento. Deus quer relacionamento. Nós estamos falando, a sociedade, as empresas elas estão fazendo curso para os empregados se relacionarem, tá? Para que haja harmonia entre eles, para que a produção aumente. O alvo, o objetivo, a proposta da igreja, da empresa se cumpra. E a igreja, que é o corpo de Cristo, não quer relacionar com cabeça. Nós não queremos chegar a Deus, queremos estar distante de Deus. E aí Paulo diz: eu quero conhecer o Senhor e o valor da sua ressurreição. O homem, ele gritava assim: me imitem, porque eu sou imitador de Jesus. Mas ele falava: eu não alcancei o que eu desejo, eu vou buscar o que eu desejo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E esse afastamento nosso, irmãos. Quando Jesus disse lá em Lucas: vigiai e orai. Nós devemos ficar atento que Satanás não dorme, ele está trabalhando para te prender. Para que você não tenha tempo para o Senhor. Para que você não aproxime de Deus, porque se você aproximar de Deus, você será fortalecido no Senhor. Você antevê as coisas. Quando nós estamos em Deus, os sinais, aquilo que Satanás arma para nos engodar, você percebe com clareza. Tenha um olhar espiritual. Seja um homem espiritual, aproximar de Deus, para você ter gozo na alma, para ter a alegria no Senhor, para você buscar a Deus. E nós precisamos, irmãos, eu falei aqui há pouco sobre o sacerdócio. O sacerdote era aquele que entrava no santo e no santo dos santos. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro e Apocalipse 1 e 6 mostra isso para nós no Novo Testamento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1 e 6 fala reinos e sacerdotes. Quando nós olhamos, os sacerdotes pertenciam que tribo, hein? Levi. Estão atentos, hein? Capítulo, se não me engano, 20 de Números, ele diz que os sacerdotes não teriam herança. Deuteronômio capítulo 18 também fala disso, não é isso? Que eles não teriam herança, mas eles falam uma coisa: o Senhor é a nossa herança. Veja bem, todos os povos, todas as tribos ganharam o seu quinhão, e eles não. Agora, quem era o mais rico? Você está entendendo? Eles tinham os quinhão de 12. Hein? Eles tinham os quinhão de 12. Deus era a herança deles. Hoje há um evangelho, irmão, que afasta de Deus, que promete coisas. Deus é a maior herança que nós temos. Por isso que você deve chegar a Ele. Deus é a maior herança. Deus é o provedor. Deus é o supridor. Deus é aquele que te abastece. No Salmo 78 ele fala da trajetória do povo pelo deserto. Falou: você não passou fome, eu te dei de comer. Seu vestido não envelheceu.
os seus sapatos não envelheceram. Por quê? Porque Deus era a herança deste povo. Se Deus é a sua herança, não se preocupe-se com o Senhor, você encher dele. Nós temos abandonado o Senhor, vivemos ansioso, e aí vem, tá? E aí vem o desespero, a ansiedade, a preocupação, o cara se mata, porque não está descansando em Deus. Deus é fonte do descanso. Tem coisa que eu não entendo, realmente eu não entendo. Irmãos, eu não entendo porque eu fui de uma época. Hoje os crentes quase todos têm carro. Eu fui de uma época quem tinha uma bicicleta era rico. A gente andava 15 quilômetros para ir na vigília a pé, porque ninguém tinha carro. E era aquela animação, porque iam para orar. Começava a orar, tinha que sair de dia, porque não tinha luz para chegar de dia. E não era assim não, era aquele torrão. A gente ia para a roça orar. 7 horas começava a oração. 5 horas começava a amanhecer, a gente terminava para andar mais 15 quilômetros de volta. Mas naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha um monte de coisa aí. Aí o pessoal tinha tempo. Só que você tem que perceber isto, tá? Não se conformar com isso. Essa é a visão que Jesus teve. Vigie e ore. Ele não estava mandando orar e vigiar. Vigie, perceba o laço e desvie dele. Leia Lucas 21, se não me engano, 34. Paulo fala que a preocupação e a glutonaria deste mundo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O que ele está dizendo? Não acautelai-vos, não que venha sobre vós aquele dia. Ele acautelai-vos para que não sobrevenha, que você chegue, você fique enrolado com essas coisas. O coração não fique sobrecarregado. Sobrecarregado. Qual é o problema do século? Pessoal, ansia. Irmãos, eu vou dizer coisas aqui, é o meu conceito. Eu vou dizer coisas aqui, é a que eu trago. Veja bem, a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Quem anda ansioso está pecando. Não é isso? Filipenses 4:6. Capítulo 6, versículo 25 de Jesus dizendo lá em Mateus: não andeis ansiosos quanto comer, vestir ou amanhã. Veja bem, o que é pecado? Defina para mim pecado. Está lá em 1 João 3 e 4. Se a Bíblia está falando você não pode andar assim, e você anda, está pecando. Então você tem que aprender, ué. Pastor, e às vezes eu vejo esses pastores, às vezes está sobrecarregado, não é nem já sabe feito, é de coisas até trabalho na igreja, achando que está fazendo uma coisa boa, né? E na verdade está sobrecarregando. Eu não sei. As pessoas têm que aprender a viver. A mente do crente não é para carregar problema. A mente do crente é para pensar como Deus pensa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim: vós tendes a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, Cristo andava preocupado, ansioso.
Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus não tinha sentimento de preocupação. Ele não sabia, aonde ele encostava ele dormia. As raposas têm covis, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Você encostou aqui, ele está dormindo. O pai sustenta. No carro. O meu versículo chave é esse aqui. Está entendendo? Mas se você dormir muito, vai apodrecer, você não vai ter tempo de buscar o Senhor e tudo mais. Dormir demais apodrece. Mas ele dorme 12 horas. Tem alguém que dorme só 12 horas, aí vai apodrecer mesmo. O desejo do Pai sempre melhorar o nosso meio. E na palavra ele fala lá em João 14, 23 que ele faria em nós. Isso para o obediente. Isso aí. Aquele que ama, 14, 26, aquele que me ama guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, olha, eu fico olhando o nosso critério, a nossa maneira de olhar a Bíblia. Tá? A gente dá pouca importância, não pode dar. A Bíblia é a verdade de Deus, é aquilo que Deus norteia. Deus é dirigido pela sua palavra. Então eu tenho que reverenciar a palavra, eu tenho que me adequar à palavra. Por isso que Paulo, com toda a experiência que ele tinha com Jesus, ele disse lá no capítulo 3, verso 13 de Filipenses: não que eu seja perfeito, não que eu tinha alcançado, mas eu prossigo, porque é um longo caminho para nós. E se você colocar, eu tenho falado com as pessoas que eu discipulo, se você criar um alvo, estabelecer a perfeição em Jesus, Jesus era manso, humilde, amoroso, perdoador, e você criar essa figura para você seguir, você vai achar que você está lá na rabeira, tá? E você tem que estar sempre olhando para o alvo, para você melhorar a sua vida. Tem pessoas que elas esquecem da caminhada, pensa que chegou aqui é o final, aqui é o começo, irmãos. O crente precisa avançar, ter uma vida profunda em Deus, é o desejo do Senhor. No capítulo 47 de Ezequiel, aquela da água, o anjo diz: vem. Eu andei 500 metros, estava no artelho, andei 500, estava no joelho, andei 500, estava no lombo. E ele fala: vem. Se ele fica, como muita gente fica, vai ficar para trás. E Deus quer te levar para coisas grandes, profundas, porque o nosso Deus é imenso. A Bíblia diz que a multiforme graça de Deus é abundante. Ele não tem maneira para te abençoar, Ele quer te abençoar. Esse é o desejo de Deus. E você não precisa fazer nada, só crer. Está entendendo? A lei, no capítulo 4 de Romanos, diz que a lei premia quem trabalha, mas a graça dá de graça a quem não faz nada. Na verdade, Jesus já trouxe todas as coisas. Hein? Na verdade, Jesus já trouxe todas as coisas, todas as bênçãos. Na hora que você falou. Aí você vai para o livro de João, capítulo 1, versículo, acho que 16, o 17, diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então ele é a fonte da graça. Hein? Então, a palavra em hebreu que fala que todas as bênçãos foram liberadas em Deus. 2 Pedro 1 e 4. Eu acho que é essa. Foram doadas todas as bênçãos. Jesus já trouxe todas as bênçãos sobre nós. Salmos que fala que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Em Salmo? Salmos aí. Também tem Isaías, fala isso. Isaías também, se não me engano, é 63 ou 64. Logo no início, acho que do versículo 3 ou 4.
fala que enquanto nós descansamos, Deus trabalha em nosso favor. Irmãos, você quer mais de Deus? Busque o Senhor. Lazer é bom, irmão, mas reserve um dia para você ficar tete a tete com o Senhor, conversar com Ele. Ele deseja. Tem hora que eu fico pensando. Vocês já leram o livro de Oséias? Deus fala: com cordas humanas te amei, com cordas humanas te atraí. O povo virava as costas e Deus estava. Deus precisa, mas por que Ele vai tanto atrás do homem? O João 3,16 já fala, declaração de amor de Deus. Mas veja, um povo ingrato como nós hoje, se você olhar direitinho, a igreja não valoriza a Deus. Nós temos muita coisa mais importante do que Deus. Você estabelece critério para muitas coisas importantes e não para Deus. A lei de Deus, o mandamento de Deus: ame o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você ama Deus desse jeito? Seja franco com você. Eu não quero nem saber. É você. Tá? Você ama Deus desse jeito? E aí se você olhar profundamente, lá na primeira epístola de João, você fala: eu não sou crente. Eu odeio o irmão. Meu santo não bate com dele. Dentro da igreja, que não era para ter isso, tem ou não tem, irmãos? Porque eu não estou em Cristo Jesus, porque se eu estiver nele e ele em mim, eu faço. Se torna leve, porque ele disse: meu fardo é leve. E nós achamos pesado porque nós estamos fora dele. Então, vá para ele, que ele vai te dar força para você superar as suas limitações. Você é o único que eu ouvi isso, que uma pessoa falou assim: se o outro fosse para o céu, que queria ficar bem longe dele. Bem longe. Nem vai. Nem vai. Está entendendo? Agora, veja bem, o que a Bíblia está dizendo? Chegue a Deus, Ele se chegará a vós. Se você só gosta de andar distante, você nem vai para o céu, porque nós não vamos morar com Ele. O texto também fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É resistir. Irmão, nós precisamos voltar para o Senhor. Jesus está voltando. A mente do cristão está ficando cauterizada, vai deixando. A única coisa que abre a mente do cristão é a palavra de Deus. Então entra, leia a Bíblia até a exaustão, para você guardar alguma coisa, irmão. Pega a história da Bíblia, você olha assim, professor de escola dominical, que não sabe uma história do Velho Testamento. Tem que ler para contar a história. Você pega essa coisa e conta. Igualzinho a história, né? Acho que é capítulo 29. A bênção que Jacó queria. Só que a bênção que ele queria, Deus não deu. A bênção que Deus deu, que era necessária, ele não queria. Ele queria Raquel. Deus deu Lia. E se você pegar, são 6 filhos que ela gera. E todas as maiores tribos saem dela. A rejeitada. Mas ele não queria, ele queria a Raquel. Muitas vezes você quer uma coisa, Deus te dá outra. E você fala: por que você me deu? Porque Deus que vai te abençoar. Você está entendendo? A Bíblia diz: e Deus, vendo que ela era rejeitada, abriu-lhe a madre. Quais são os filhos de Lia? Ela teve
ela teve 4 seguidinhos, depois ela teve mais um que ela trocou com as mandrágoras. Entendeu? O que é isso? E qual o filho que ela teve quando ela trocou uma noite com Jacó? Não. Ela teve Rubem, Simeão, Levi e Judá. 4. Depois ela teve Gade. Ela trocou pelas coisas. Depois Deus abriu outra vez. Ela teve, se não me engano, Zé. Benção de Deus. Mas ele queria Raquel, que era estéril. Aí não podia formar a nação que Deus tinha prometido. Vou fazer de ti uma nação. Tinha que ser deles. Está entendendo? Então, deixa na mão de Deus, que Deus sabe fazer. Vamos louvar o Senhor? 242? Vê se pegou minha água. Achou bonita a rosinha, né? É sua a rosinha, pastor? Não, é do Flores Volta, ele que me emprestou. Não, Da minha esposa. Da minha esposa. Senhor nosso Deus, Isso, vamos, ora. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos hoje, Senhor. Deus amado, agora vamos contribuir para o teu trabalho. Abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Confio firmemente. Aí, ó. 242. Ó. Aí, Eliane. No céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus do pecado me salvou.
a reunião de obreiros, 19h30 e 22 horas nós teremos oração. Dia 22 nós teremos vigília, na outra sexta, a começar às 22 horas. Nós estamos esperando